Deus nosso Pai, que possamos neste dia elevar-nos diante de Ti, seguros do imenso amor que nos concedes perante nossos caminhos existenciais. Que o aprendizado de hoje reflita no espelho de nossa alma, multiplicando os nossos bons sentimentos, fortalecendo para o imenso trabalho que nos exige a evolução espiritual, para que possamos chegar ao Pai. Que assim seja. A todos que estão nos assistindo neste momento, desejo de muita paz e muita luz. Chegada a tarde, sendo a hora já muito avançada, o dia começava a declinar. Então, levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que eles comam? Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastariam para que cada um recebesse um pedaço. Aproximaram-se de Jesus os 12 discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que, indo às aldeias e sítios vizinhos, se hospedem e possam comprar para si o que comer. Mas Jesus lhes disse: não é necessário que eles se retirem, dai-lhes vós o que comer. Disseram-se eles: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Mas Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Um de seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: trazei-os aqui. Tomou Jesus os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, deu graças, os abençoou, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem à multidão. E do mesmo modo, repartiu também os 2 peixes entre todos, tanto quanto quiseram. Todos comeram e ficaram saciados. Realmente, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus são profundos e muito difíceis de serem seguidos por crianças espirituais que ainda somos. E a multiplicação dos pães é uma das pérolas do Evangelho, que há mais de 2000 anos estamos tentando cultivá-las em nosso viver, mas que facilmente deixamos escapá-las por entre as mãos, porque ainda persistimos buscando pérolas falsas que nos tirem do trabalho de cultivá-las. Allan Kardec, em sua obra Gênese, no capítulo 15, nos esclarece: a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo em que tem alimentado as zombarias dos incrédulos. Porém, a maior parte das pessoas sérias a enxergarão sob uma forma diferente da comum. Uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Com relação ao alimento do corpo, teria essa multiplicação ocorrido realmente? Podemos perguntar. Hoje, com o conhecimento espírita, sabemos que pode ter acontecido realmente, mas nunca através de milagre, pois as leis divinas não são anuladas. Kardec explica no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita que a matéria está disseminada no espaço e os espíritos podem aglutiná-la com a força do pensamento para um determinado efeito. Kardec chamou isso de laboratório do invisível. Ora, Jesus de Nazaré tinha uma extraordinária força psíquica e o mundo espiritual estava à disposição para ajudá-lo. Portanto, poderia ser possível a materialização dos pães e peixes suficiente para alimentar aquelas pessoas. Eliseu Rigonati, em sua obra O Evangelho dos Humildes, ainda acentua que, materialmente falando, o fato pertence ao gênero de fenômenos de efeitos físicos. E nas sessões espíritas de efeitos físicos, já se tem observado a formação de objetos pelos espíritos com o auxílio dos médiuns. E Jesus, sendo médium de Deus,
pôde realizar o que para nós pareceria impossível. Mas a nossa reflexão neste momento se detém a uma visão menos científica. A nossa reflexão neste momento se detém à multiplicação dos pães e peixes ao alimento espiritual. E segundo Eliseu Rigonetti, ainda na mesma obra, Evangelho dos Humildes nos diz que, interpretado pelo fato espiritual, Jesus ordena a seus discípulos que satisfaçam o ardente desejo do povo em se instruir nas coisas divinas. Realmente, era em busca da palavra de Jesus e pelo conforto espiritual pelo qual ansiava que o povo o seguia. E os discípulos, possuidores de um maior conhecimento espiritual, estavam em condições de saciarem a fome de saber espiritual da multidão. Quando Jesus disse: "Dá-lhes vós de comer", é como se Jesus dissesse: "Ensinai a todos o que sabeis e vereis que ficarão fartos." E quando na narrativa sobre a multiplicação dos pães diz assim: "Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos?" Ainda interpretando pelo fato espiritual, podemos analisar como aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, outras pessoas também poderiam ter algum alimento. E ao ver o menino entregar seus pães e peixes a pedido de Jesus, muitos outros fizeram o mesmo e, dividindo o pouco que tinham, todos conseguiram se alimentar. Então, neste caso, não houve a realização do impossível? Houve sim, o milagre da fraternidade, a ponto de alguns dividirem o pouco que traziam consigo. E a fraternidade, ensinada por Jesus na multiplicação dos pães e peixes, pode realizar o impossível. A fraternidade é também um dos sentimentos que mais necessitamos nestes tempos de transição planetária, nestes tempos terrenos de preparação espiritual para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. E nesta linha de pensamento, podemos observar que o episódio da multiplicação dos pães e peixes, narrado pelo Novo Testamento, é incontestavelmente uma notável e rica lição que Jesus delegou à humanidade para servir de norte e bússola às nossas ações cotidianas. Pois somente através da fraternidade poderemos ser multiplicadores das bênçãos celestiais. O turista observava um jovem que recolhia estrelas do mar na areia, trazidas pela maré, e as jogava de volta para o oceano. Curioso, perguntou-lhe a razão de sua iniciativa. "O sol está muito quente. Se ficarem na areia, morrerão." O turista admirou-se. "Meu jovem, existem vários quilômetros de praia nesta região e milhares de estrelas do mar espalhadas na areia. Você joga umas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer. Que diferença faz?" O moço pegou mais uma, atirou-a e respondeu: "Para essa eu fiz a diferença." Naquela noite, o turista revirou-se no leito, sem conseguir conciliar o sono, impressionado com a iniciativa do jovem. Na manhã seguinte, juntou-se a ele e jogavam os indefesos animais de volta ao oceano. Em algum tempo, imitando o seu exemplo, ao longo das praias, dezenas de pessoas faziam a diferença para milhares de estrelas do mar que retiravam das areias escaldantes. A história ilustra bem a condição de milhares de pessoas que passam privações angustiantes, que sofrem limitações variadas, que não têm acesso aos recursos elementares: alimentação, saúde, educação, moradia, emprego. Ao olhar desavisado, parecerá inútil socorrer este ou aquele, fazer algo em benefício de alguns. Que diferença faz se há tantos? Mas para aquele que atendemos, aquele que ajudamos, incutindo-lhe fé na humanidade e esperança no futuro, nossa iniciativa fará enorme diferença. Sem dúvida, um ensinamento muito valoroso. E para todos nós que pensamos que jamais poderemos multiplicar pães nos dias de hoje,
acreditemos que isto é possível. E foi Jesus mesmo que nos afirmou quando nos disse: Vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Dai-lhes vós de comer. O nome deste fenômeno? Caridade. Não é por acaso que a bandeira da doutrina espírita está escrito: fora da caridade não há salvação. Tudo é possível àquele que crê. Quantas mudanças podem advir desse despertar, que traz a compreensão da nossa capacidade de tudo realizar. Pois se ficarmos esperando de braços cruzados a realização da multiplicação de pães e peixes, nós vamos nos afastando de Jesus. Cabe perguntar-nos no íntimo de nossas orações: Senhor, que queres que eu faça? É uma escolha nossa fazer da nossa encarnação lar, escola ou presídio, hospital. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros ou de nós mesmos com frases bem feitas. A fim de que venhamos a cumprir o nosso dever de cristão, antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize. E de forma alguma estamos impedidos de realizar a multiplicação dos pães e peixes. Pela tarefa de multiplicar os nossos talentos e recursos, de forma a contribuir para a melhoria do mundo em que habitamos. Foi Jesus quem falou: trabalhai a fim de ter não a comida que parece, mas aquela que permanece para a vida eterna. E a nossa vida moral é a que mais exige um árduo trabalho na multiplicação do alimento que nos foi oferecido por Jesus. Como, por exemplo, podemos subtrair um pouco do conforto de algumas horas e multiplicá-las em benefício do próximo. Agindo assim, somaremos méritos para nós mesmos, juntos à lei divina. Se subtrairmos o orgulho de nosso coração, multiplicaremos humildade à nossa personalidade e a soma final será grandiosa. Subtraindo o ódio de nossos passos e somando dedicação ao serviço do bem, multiplicaremos resultados mais equilibrados das nossas ações. Subtraindo a inveja dos nossos olhos, multiplicaremos caridade às vidas alheias, habilitando-nos para a claridade da vida maior. Diminuindo o mal das nossas horas e multiplicando os minutos em ações abençoadas, nosso saldo será de dias povoados de oportunidades de auxílio. Quanto mais amor em nossos dias, menos tortura a nos afligir os corações. Multiplicar ações positivas e subtrair as negativas determinará exatamente o padrão das nossas vidas, concedendo-nos harmonia e nos habilitando para o grande voo rumo às estrelas, ao infinito e à perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48. E jamais caminharemos para a perfeição sem o alimento espiritual que nos embala a vida, nas palavras de Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Chico Xavier contou que o espírito José Grosso sempre lhe dizia: Chico, largue de moleza, você é um médium chorão. Pior, Chico, é quem está sofrendo sem fé. Você já imaginou como será a vida de quem sofre sem Jesus no coração? Será que nós já imaginamos como seria a nossa existência sem o nosso pão da vida? Dr. Bezerra de Menezes assim nos esclarece: se os pães e peixes não tivessem sido confiados a Jesus, não teriam sido por ele multiplicados. Assim como os nossos recursos todos, se não entregamos a Jesus, tornam-se estéreis ou causa de desenganos. Mas, se os damos a Jesus, multiplicam-se e ganham em poder, saciando a fome e a sede espirituais da multidão. A Cristo oferecei tudo, diz Dr. Bezerra, pois Jesus nada nos tira, antes nos enriquece com os melhores dons da vida. E esses dons são os talentos espirituais que todos trazemos conosco quando encarnamos.
Basta multiplicá-los, como fez Jesus com os pães e peixes. E talentos espirituais não nos faltam para multiplicarmos em ações benéficas. Todos podemos e devemos fazer algo a mais para conquistar uma sociedade justa e feliz. Além das 8 horas diárias de trabalho, podemos dedicar alguns minutos para socorrer um idoso desvalido, uma criança desamparada, um animal ferido, um enfermo sem esperanças. Aprendamos que, para a construção de um reino feliz, Deus espera que cada um de nós faça algo mais. Assim como a moça que trabalhava como voluntária numa loja de roupas usadas, um brechó de um hospital. Certo dia, conta ela, adentrou a loja uma certa senhora bastante obesa. Logo a atendente pensou entristecida: puxa, ela não vai encontrar nada na numeração dela. A partir daquele momento ficou bastante apreensiva, conforme observava a senhora passando de arara em arara, procurando algo. Pensava numa forma de evitar que a cliente se sentisse mal, uma vez que tinha certeza de que não encontraria nada que lhe servisse. Não queria que ela se sentisse excluída e nem que a questão do seu sobrepeso viesse à tona, deixando a estranha sem jeito. Fez então uma breve oração, pedindo uma luz para se sair bem daquela situação delicada, evitando que a senhora passasse por qualquer tipo de humilhação naquele momento. Foi quando o inesperado aconteceu. A cliente se dirigiu à moça e afirmou, um pouco entristecida e constrangida: não tem nada grande, não é? E a moça, que até aquele instante não soubera o que fazer, abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu sorrindo: quem disse? É claro que tem. Olha só o tamanho deste abraço. E a abraçou com muito carinho. A loja toda parou para observar a cena inusitada e bela. A senhora, pega de surpresa, entregou-se àquele abraço acolhedor. Deixou-se tomar por algumas lágrimas discretas e exclamou: há quanto tempo ninguém me dava um abraço? Depois de alguns instantes, buscando se recompor, ainda emotiva, finalizou a conversa breve dizendo: não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que eu procurava. Inspirados nessa singela passagem, poderíamos perguntar: será que dentro de nós, procurando nos baús da nossa intimidade, nas prateleiras da alma, também não podemos encontrar algo grande que sirva para alguém? Somos aprendizes, sim. Muito nos falta de bagagem moral e intelectual, mas muito já temos para oferecer. Quem não tem condições de dar um abraço sincero? Quem não consegue alguns minutos de sua semana para dedicar a algum tipo de trabalho voluntário? Quem não está apto a proferir uma palavra de estímulo, um elogio, um voto de sucesso ou de paz? Temos todos algo grande dentro de nós, o amor maior em estado de latência, a assinatura do Criador em nossas almas. Mesmo que aparentemente o mundo nos tenha isolados, pois todos nós estamos sob o olhar da providência divina. Todos temos tesouros a multiplicar. Enfim, nem sempre temos condições de realizar grandes obras, mas por certo, temos absolutas possibilidades de fazer pequenas coisas, aquelas que realmente somam e multiplicam, formando a atmosfera de uma vida melhor para todos nós. E um exemplo dignificante daquele que soube compreender em sua íntegra e plenitude o ensinamento de Jesus na multiplicação dos pães, encontramos na obra existencial inconfundível de Francisco Cândido Xavier e Adelino da Silveira. Relembra um fato marcante de Chico. Estávamos na residência de Chico Xavier. Seu estado de saúde não lhe permitia deslocar-se até o centro espírita. A multidão se comprimia lá na rua em frente, e quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma em frente ao Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares e países. Alguns diziam:
Eu só queria tocá-lo. Meu maior sonho era conhecê-lo. Só queria ouvir sua voz e apertar sua mão. Uns queriam notícias de familiares desencarnados. Outros queriam espantar uma ideia de suicídio. Outros diziam que nada pediam, só conseguiam chorar. Com uma simples palavra do Chico, seus semblantes se transfiguravam e saíam sorridentes. Ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo na interminável fila, a maneira como Chico atendia a todos, fiquei pensando: meu Deus, a aura do Chico é tão boa, seu magnetismo é tão grande que parece que pulveriza nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. De repente, Chico se volta para mim e diz: comove-me a bondade de nossa gente em visitar-me. Não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando uma resposta. Aí eu pensei: meu Deus, frente a um homem desses, a gente não pode mentir, nem dizer qualquer coisa que possa vir a ofender a sua humildade. Comecei então a pensar que quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam esperá-los nas estradas, nas aldeias ou nas casas onde Jesus se hospedava. Onde quer que aparecesse, uma multidão o cercava. Tanto que Pedro disse certa vez: bem vês que a multidão o comprime. Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Ver, tocar, ouvir, era só o que queriam as pessoas, porque Jesus multiplicava o sentimento mais nobre entre as criaturas. Tudo isso passou pela minha cabeça com a rapidez de um relâmpago. E como Chico continuou olhando para mim, esperando a resposta da sua pergunta do porquê as pessoas o procuravam, animei-me a dizer: Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Palavras tiradas do fundo do meu coração. A multidão continuou. Todos lhe beijavam a mão e Chico beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Chico havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos e mais de 70 anos dedicados ao atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe perguntar: Chico, por que você beija a mão deles? A humildade de sua resposta continuará emocionando-me até hoje, porque não consigo me curvar para beijar-lhe os pés. Chico Xavier, exemplo de amor e vida. Exemplo do ser humano que compreendeu as verdades divinas da multiplicação dos pães e peixes relatados no Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdades estas que nos fará um dia sermos capazes de multiplicar os pães da alma, como fez o nosso amado Chico, como ensinou nosso Mestre Jesus. Mas para isso, antes devemos aprender a multiplicar o nosso bem viver, entre os familiares, entre os amigos, no trabalho, na vida social, com aqueles que nos cercam. O que já será um grande passo para compreendermos a orientação do Espírito Ramatiz quando diz: mas a verdade é que o Mestre não pretendia multiplicar os bens materiais dos homens. Na realidade, o pão do Espírito era o que mais ele buscava fazer crescer no íntimo das criaturas. E para isso recomendava Jesus: trabalhai por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna. Em verdade vos digo, eu sou o pão da vida. Aqui está o pão do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Então podemos nos perguntar: qual o significado dado por Jesus para o pão do céu? O pão do céu é o alimento que não perece e que se conserva pela vida eterna. Esse alimento é a palavra de Jesus, o seu ensinamento moral, simbolizado como o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. E este alimento nós não conseguiremos de hoje para amanhã. Jesus o vem multiplicando há mais de 2000 anos.
mas nós temos dificuldades de compreender e vivenciar seu verdadeiro significado, porque somos muito imediatistas. Buscamos ante as coisas de consequências rápidas, que geralmente são transitórias, em lugar daquelas que vêm em longo prazo, mas que são de efeito permanente. Não vamos longe. Quantos vêm à casa espírita e desistem? Porque em sua falta de conhecimento falam: os espíritos estão demorando muito para resolver o meu problema. Ou o tratamento está muito demorado. Eu tenho que fazer tudo isso de bioenergia? Os espíritos têm que entender o meu lado. Estas são pessoas que dificilmente compreenderão a multiplicação de pães e peixes nas palavras de Jesus, porque só se saciam com o pão material. Foi por isso que Jesus Cristo, a fim de atrair multidões e conseguir distribuir os seus ensinamentos eternos, teve necessidade de produzir uma série de curas materiais. Essa prática fez com que a sua fama se propagasse e Jesus pudesse reunir um grupo apreciável de pessoas, lançando então a semente generosa de sua doutrina. É óbvio que o Mestre não veio desempenhar a sua árdua e gloriosa missão entre nós somente para levantar alguns paralíticos, fazer alguns cegos recobrarem a visão e expulsar alguns espíritos obsessores que assediavam alguns homens e mulheres, ou mesmo operar curas de outras enfermidades. Fatos esses que foram considerados como miraculosos na época. Tudo isto, obviamente, foi importante e fazia parte da divina missão do Cristo. Mas sendo Jesus o médico das almas, veio entre nós para uma missão muito mais relevante, como a cura da alma, a cura permanente, a cura espiritual de todos nós. O que acontecerá, mas somente através da nossa assimilação da doutrina de luz e verdade, multiplicada por Jesus. Por isso, todos nós, ainda hoje, fazemos parte daquela multidão para a qual Cristo multiplicou os pães e peixes. Todos nós fazemos parte da multidão que ainda busca pelo alimento do corpo antes do alimento espiritual. Todos nós ainda fazemos parte da multidão também que busca o pão generoso com o qual o Cristo procurava saciar toda a fome de conhecimento, que é a assimilação dos ensinamentos crísticos do alimento da alma, que nos levam à nossa reforma íntima, pois ao construirmos esse crescimento interior, nos comprometendo com as leis divinas, nunca mais teremos fome. E é esta a tarefa que compete ao Espiritismo, segundo as palavras do Espírito Batuíra na obra Conviver e Melhorar, quando diz: a tarefa que compete ao Espiritismo é a de levar a toda a humanidade a mensagem de Jesus Cristo, através de Kardec, a fim de que nunca mais as almas tenham fome ou sede, estabelecendo noções de valores imortais e bases educacionais para preparar as almas para a grandeza espiritual a que estão destinadas. Mas, meus amigos, nós somente vivenciaremos tais ensinamentos doutrinários se buscarmos o alimento invisível em nossas potencialidades divinas, ou seja, em nossos bons sentimentos. Se fizermos a parte que nos cabe perante o Evangelho de Jesus, a fim de podermos produzir em nós mesmos o pão da vida e reparti-lo com aqueles que nos cercam, como fez Jesus nesta multiplicação, enriquecendo a nossa jornada com o maior alimento espiritual multiplicado por Jesus, o amor. Portanto, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia: Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios dos oradores. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos dos seguidores. Ante a lembrança de Jesus, pensemos nas nossas escolhas da vida. Reflitamos se estamos escolhendo o alimento mais prático ou se já estamos optando pelo alimento mais saudável ao nosso espírito. A palavra de Jesus nos orienta com clareza e se multiplica com a mesma intensidade que a procuramos. Em algum momento, todos teremos o despertar para o bem, e nada melhor do que despertar ao som dos ensinos do Evangelho.
E assim estaremos multiplicando pães e peixes espirituais, alimentando multidões e auxiliando o Criador a compor a sua obra mais importante, que é a perfeição de toda a humanidade, vivendo em plenitude o alimento que Jesus Cristo nos oferece, o pão da vida. Dizendo: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu sublime nome, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, auxiliando-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livre a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.